Boa noite! Ainda tantos quadradinhos pretos! Boa noite a todos! Bem-vindos! Boa noite! Boa noite. Boa noite! Noite. Olá, boa noite. Muito boa noite a Boa noite. todos! Ui, vou ter Boa que noite. admitir mais pessoas que já estão na sala de espera. Todos os jogos do Mundial de Futebol. Vou-vos pedir para Muito boa durante noite. a sessão- Boa noite! Para Olá, durante boa a noite. sessão- Boa noite, boa noite. Agora ainda podem ter o microfone ligado, mas daqui a 2 minutos vou-vos pedir para desligarem, está bem? Para depois não haver confusões de barulhos enquanto o nosso palestrante estiver a falar. Boa noite a todos. Entraram mais alguns agora, entretanto. Bem-vindos. E continuam a aparecer mais participantes na sala de espera. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Escolham um lugar confortável. Vão buscar a vossa chávena de café ou de chá. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uns quadradinhos. Boa noite. Ana, já Viva. pedi os quadradinhos todos no mesmo ecrã. E tenho mais pessoas na sala de espera. Vou fazendo aqui esta gestão. Vou avisar os avisos do costume. Eu acho que agora, passado este tempo, nós já estamos todos um bocadinho habituados a esta rotina dos quadradinhos pretos ou dos quadradinhos com caras. Portanto, nós temos a sessão a gravar. Eu adorava ver uma sessão cheia de quadradinhos com caras, mas quem não quiser aparecer pode desligar o ecrã e não fica identificado. Depois, vou só aguardar mais um bocadinho que a sala de espera esvazia e já começo a fazer a introdução. Bem-vindos. Já estou aqui a ver mais pessoas. Vou voltar a deixar a sala. Ok. Paco, vou tirar o teu som, depois voltas a ligar, está bem? Vou tirar toda a gente para, às vezes, há um cão, há um telefone, uma coisa qualquer, toca. Ok. Assim é mais tranquilo. Continua a sala de espera a deixar entrar. Vou dar mais alguns recados. Quem pediu certificado, portanto, não é preciso escrever nome nenhum no bate-papo, ok? É só avisar que quem pediu certificado quando se inscreveu, verifique, por favor, se o nome que tem aqui no perfil é o nome que deve surgir no certificado, ok? Porque eu depois vou emitir os certificados, nós vamos emitir os certificados a partir da lista de presenças que está no Zoom. Portanto, basta, quem não sabe, clicar nos 3 pontinhos em cima, no próprio ecrã, e podem renomear e pôr o nome que querem que surja no certificado, ok? Só para depois não haver nenhuma troca. E, entretanto, eu continuo a admitir pessoas que estão na sala de espera, mas se calhar são 9h05, e, portanto, eu vou começar. Então, muito bem-vindos a todos. Beta, posso-te pedir agora que tomemos conta da sala de espera? Ok. Muito bem-vindos a todos. O meu nome é Hélia, como veem aqui no meu quadradinho. Deixem-me só, vou fazer aqui uma diferença para ser mais fácil. Ok. Portanto, o meu nome é Hélia Marchante. Eu estou aqui hoje em nome da rede Inveco, de uma rede da SPECO, da Sociedade Portuguesa de Ecologia, que se dedica, no fundo, a reunir as pessoas que se interessam por espécies invasoras em Portugal, ok? Vou dizer assim de uma maneira muito simples. A Paula, que também é da rede Inveco e também faz parte deste grupo que está a dinamizar o 2º ciclo Invasoras às Quartas, já colocou o link aqui no bate-papo, portanto, quem quiser saber um bocadinho mais sobre a rede, é só mesmo clicar.
E esta rede tem uma série de grupos de trabalho e de pessoas a trabalhar em áreas diferentes. São pessoas que normalmente não trabalham regularmente juntas, mas que encontram nesta rede uma forma de ligação, de saber o que é que outras pessoas andam a fazer na área, por exemplo, nas espécies com que trabalham, ou que estudam, ou que querem controlar. E, portanto, esta rede, no fundo, é ainda muito informal, mas pretende pôr as pessoas em, peço desculpa, em ligação. Se quiserem inscrever, basta clicarem naquele link e tem lá um botãozinho que diz como é que se podem inscrever. Mas hoje, em particular, estamos aqui por causa de uma iniciativa que faz parte desta rede, que é um ciclo de webinars que começa agora, é o segundo ciclo. Na verdade, já tivemos o primeiro ciclo ano passado, correu muito bem, e decidimos avançar com o segundo ciclo, e hoje é a primeira sessão do segundo ciclo. E estas sessões vão decorrer sempre às terceiras quartas-feiras de cada mês, portanto, é fixo no calendário, e este ano optamos por fazer sempre a esta hora, portanto, a seguir ao jantar. Estas sessões, estão a ser gravadas e depois de ocorrerem, estarão disponíveis neste mesmo link que a Paula colocou aqui da rede Inveco. Portanto, quem não tiver a oportunidade de ver, ou se depois houver alguém que, por exemplo, queira explorar com os alunos ou com algum grupo que seja interessante, pode simplesmente aceder à gravação. E, entretanto, eu acho que vamos avançar e vamos avançar para o nosso primeiro palestrante. Vou só dizer que estas sessões se vão estender até julho. Portanto, nós já fazemos férias de verão um bocadinho prolongadas, normalmente fazemos de novembro a julho, agora, entretanto, vou passar a palavra à Elizabeth Marchante, não sei se conhecem, que está aqui noutro quadradinho. Vou dar aqui um destaque. Onde é que eu tenho? Ok, exatamente, já cá está a Elizabeth. Vou dar destaque para a Elizabeth apresentar o nosso palestrante. Então, muito boa noite a todos, bem-vindos. E eu vou então apresentar o Francisco Lopes Nunes, que nós costumamos conhecer como Paco, que é licenciado em Biologia e mestre em Terrestrial Ecosystem Sustainable Use and Environmental Implications pela Universidade de Vigo. Portanto, o Paco é galego, espanhol. Ele está a terminar o doutoramento aqui na Universidade de Coimbra, é investigador no Centro de Ecologia Funcional, publicou já vários artigos e capítulos de livros, principalmente na área das invasões biológicas e redes ecológicas. E ele tem trabalhado muito em particular com o controle biológico de uma das espécies da acácia invasora de Portugal, a acácia de espigas, e com galhas de insetos. E neste âmbito ele tem também participado e organizado em muitos eventos de divulgação e comunicação de ciência, além da parte de investigação que desenvolve. E ele hoje vem-nos precisamente falar um bocadinho sobre essa parte do controle biológico associado à acácia de espigas e como é que tem corrido este processo. Portanto, Paco, a palavra é tua. Obrigado, Beta. Vou partilhar então. Ver se me lembro como se faz. Ok, pronto. Vou ocultar isto aqui. Ótimo. Bem, está-se-me a ouvir bem, não? Acho. Sim. Está perfeito, Paco, podes avançar. Ok. Pronto, pois eu vou-vos falar aqui um bocado sobre o papel das interações biológicas e das redes de interação nos programas de controle biológico. Esta palestra faz parte, é quase un resumo do último artigo que temos no forno. Aquí os coautores están aí na vosa imaxe. E pronto, vamos dar então vamos por frente. A primeira pregunta, acho que a todo o mundo está a surxir na cabeza é o que son as redes de interações, o que son as interaccións biolóxicas. Ben, vamos tentar facer un exercicio aquí de imaginación, non? Imaginen os legos,
que todo o mundo coñece, algunhas crianciñas tiveron. Ben, imaginen que temos un monte de legos. Cada peza, cada bloquiño de lego pode ser unha especie, vamos chamala unha especie. Aí temos, por exemplo, a especie do pneu, a especie do chasis, a especie do trabán de mao, ata a especie dun vidro, por exemplo. Por si sosiñas son apenas pezas que, pronto, ten a súa importancia como intrínseca como pezas. Un pneu é un pneu e, pronto, non hai que desmerecer a un pneu, non? Ou un chasis. Mas, se nós seguimos unhas regras e comezamos a unir esas pezas, comezamos a facer que esas pezas interaxan entre elas, vamos conseguir mostrar como é un ecosistema. Se non tivésemos esas regras, o que pode acontecer é que nós chegamos a ese ecosistema, neste caso sería este camión de bombeiros, podemos chegar a un camión de bombeiros sen rodas, porque falta unha peza que non está a interagir co resto. Dunha maneira máis científica, digamos, as redes de interaccións basicamente podense resumir, mellor dito, nestes deseños que vos mostro aquí, que basicamente son cuadradiños e riscas. Os cuadradiños son as especies e as riscas son as interaccións entre as diferentes especies. Cuanto máis grosa, cuanto máis larga é unha risca, máis interacción há entre unha especie A e unha especie B. Cual sería a importancia, entón, destas redes de interacción? Eu acho que, co exemplo dos legos e con esta descripción do que é unha rede de interacción, acho que xa comeza a saber a luz de por que é importante, por que son importantes as redes de interaccións. Moi ben, son importantes porque conseguimos ver ao mesmo tempo as árbores, neste caso as especies, e a floresta, neste caso o ecosistema. Non nos vamos focar sosiños na especie, embora podíamos, mas tamén vamos ver como funciona o ecosistema en si mesmo, en conxunto. Este punto de vista das redes non é un punto de vista que sexa moi recente. Xa dende comezos do século XIX xa se comezaba a falar de interaccións, de complexidades, temas complexos, etc. Mas o uso de redes estrictamente, o uso estricto de redes en ecoloxía é relativamente recente. E máis, por exemplo, en ecoloxía utilízanse moito as redes en sistemas de, por exemplo, dispersión de sementes ou para estudar a polinización, por exemplo, quen poliniza que, os insectos como interaxen entre sí, etc. Mas, por exemplo, en controlo biolóxico, en especies invasoras, en controlo biolóxico, esa utilización, a aplicación de redes de interacción biolóxica non é moito frecuente. Moito menos en controlo biolóxico. En controlo biolóxico, há mesmo 4 ou 5 traballos, son traballos contados cos dedos das mãos, a utilizar esta metodoloxía para estudar o controlo biolóxico. Ben, agora vamos ir, entón, vou comezar a falar un bocado, xa sabemos o que son as redes de interacción, as redes de interacción, xa sabemos como se representan, xa sabemos máis ou menos que significa cada risquiño. Agora vamos ir á xixa do traballo. Acho que todo o mundo coñece a acacia de espigas, acho que poderíamos saltar isto rapidamente, mas como ainda temos tempo, vou tentar relembrar a xente o que é esta planta, esta especie, non? Ben, esta especie é unha das plantas invasores con maior área de dispersión en Portugal. Sobre todo, a súa área de dispersión é basicamente costeira, por todo o litoral, dende o norte camiña até o sur, Faro, Algarve, etc. E como boa especie invasora, vai provocar unha serie de múltiples impactos a diferentes níveis. Por exemplo, é capaz de alterar os regímenes de fogo. Esta é unha planta pirófita, por tanto, gosta do fogo. O fogo axuda na xerminación das sementes, por exemplo. Vai alterar o ciclo de nutrientes. Esta é
é unha leguminosa, esta planta é unha leguminosa, desculpa, non é unha leguminosa, equivoquei. Pronto, esta é unha planta... Claro que é uma leguminosa, estás bem, Paco. Ai, os nervos, desculpe. Obrigado. Certo, é unha mimosa, desculpe, unha mimosidade. Como boa leguminosa, vai ter a capacidade de fixar o azoto no solo, por tanto, vai alterar eses níveis de azoto no solo e vai desbalanzar os níveis de moitos sistemas. Eso o que vai facer é, por un lado, vai alterar as comunidades microbianas do solo, por outro lado, vai alterar tamén as comunidades de plantas que estaban adaptadas a un particular concentración de nutrientes. Tamén pode alterar noutros niveis bióticos, como pode ser alteracións tanto a nivel das comunidades de gallas como dos insectos, e outros máis. O problema desta planta, alén de ser bonita, alén de causar todos estes impactos, é a grande capacidade de formar flores que ten. Nesta imaxe que se ve aí, vense ese un pequeno ramo, non son máis poden ser 20-30 centímetros de ramo, onde se ven espigas florais. Cada espiga vai estar formada por decenas de flores, e cada flor vai formar unha vaxe, que vai formar tamén unhas decenas de sementes. Pronto, isto é aritmética, simplemente multipliquen número de flores por espigas e por vaxes, e van ver que cada planta é capaz de formar unha elevada cuantidade de sementes, que van ter unha grande viabilidade no solo durante anos. Esta especie de planta pode ser controlada de varias maneiras, non? Os métodos clásicos de controlo, como poden ser o corte, o arranque, o herbicida, etc., son efectivos, o sea, podense utilizar, de facto utilízanse, mas van ter o problema de que son apenas efectivos a curto e medio prazo. Por que? Falei antes das sementes, que son acumuladas no solo, acumulas unha grande cuantidade que son capaces de xerminar, son capaces de ter unha viabilidade durante moitos anos. Pronto, pois esas sementes son as responsáveis de que despois de unha alteración do hábitat, sexa por un corte, sexa por fogo, que sexa, van xerminar todas en masa. Por tanto, esa xerminación en masa, dai van morrer algunhas, moitas, mas ainda así as que van ficar, van continuar a crecer, van a reinvadir outra vez o sistema, e no final vamos voltar a ter o mesmo acacial de partida. Entón, aquí a Elia e a Beta, faz uns valentes aniños, pensaron, isto é moito diñeiro para pouco suceso, ten que haber unha maneira máis eficaz, máis poupada, e que nos axude o controlo desta planta invasora, non? Entón, eles foron a falar cos nosos amigos sudafricanos, e comezaron a traballar con esta xente de controlo biolóxico, que é unha pequena vespiña que se chama Trichilogastera acacia longifoliae, que foi importada en 2015 para a súa libertación cá, previos testes de especificidade en cuarentena. Esta vespiña, basicamente, é o primeiro axente de controlo biolóxico contra plantas invasoras que foi importado na Europa continental. Temos outros exemplos no Reino Unido de outros axentes de controlo biolóxico. Importante, é un gallador, é dicer, e aquí ven a importancia deste axente de controlo biolóxico, qual é o seu efeito. Vai formar gallas onde se forman as espigas das flores, por un lado. Entón, se nós formamos gallas onde están as espigas das flores, non se van formar flores, non se van formar espigas, se non se van formar espigas, non se forman flores. Non há flores, non há frutos, se non há fruto, non há semente. Por tanto,
quebramos o ciclo de vida da acacia de espigas e pelo menos conseguimos diminuir a dispersión desta especie de planta e diminuímos a formación de sementes, que é moito importante. Por outro lado, é partenogénico, é dicer, non precisa de machos para se reproducir. De facto, a grande maioría son femias. E tamén interesante que é univoltino, é dicer, está descrito de que apenas ten que o seu ciclo de vida é anual. Pasa, digamos que quase 363 días do ano dentro da galla. E falando de gallas, vamos falar de gallas un poquito máis por frente. Ben, agora todo o mundo tamén se estará a preguntar, porque xa nos preguntaron moitas veces, xa me preguntaron a mí tamén moitas veces, sempre é unha pregunta recurrente en todas as conversas, en todas as actividades que realizamos. Epá, esta xente está un bocado doída porque estamos a falar de que a acacia é unha especie invasora, exótica, que ven de lá fora, que foi introducida, que está a producir uns grandes impactos, tal e cual, mas están a importar outra especie que tamén é exótica e que non sei que vai acontecer con esta especie no futuro. Será que vai dar a volta e vai acontecer como co caso da acacia de espigas, que vai se tornar invasora? Ou pode ser o contrario, se calhar non acontece nada, pronto. Esta é unha dúbida lexítima, e por acaso eu tamén tive esa dúbida no seu momento cando vi traballar para aquí, para Portugal. Mas pronto, despois de ler moito, de me informar e despois de traballar na área, a dúbida, digamos que foi resolvida. Por qué? Porque, como xa comentei, ou como mellor dito, como xa insinuei uns diapositivos atrás, antes de nos introducir o axente de controlo biolóxico, antes de libertar aquí na natureza en Portugal, fixéronse unha serie de avaliacións pre-libertación, onde nós testamos cual era a especificidade do insecto. É dicer, se era específico só da acacia de espigas ou afectaba a outras plantas. Mas, despois de garantir que efectivamente o triquilogaster só afecta a acacia de espigas ou, en casos contados, a reportes de acacia melanóxilo, só despois foi que nos libertamos a vespiña. Mas despois de libertar, ainda continuamos a ter esa dúbida, en plan de, está ben, nos fixemos eses testes, mas eses testes foron feitos en laboratorio, foron feitos enfrentando, digamos, forzando unha situación, que basicamente colocas o bixiño enfrente da planta e pronto, vamos ver se completa ou non o ciclo de vida. Pode ser, alguén pode pensar que é algo artificial, mas para iso están despois as nosas avaliacións pós-libertación, onde vamos voltar a reavaliar, neste caso na natureza, se de facto o noso axente de controlo biolóxico apenas está a afectar a acacia de espigas, por exemplo, ou se está a afectar a outras especies de plantas, está a formar gallas en outras especies de plantas diferentes da acacia de espigas. E por outro lado, vamos poder avaliar, que isto non se pode facer antes de libertar, é mesmo bastante difícil, vamos poder avaliar outros efeitos indirectos, é dicer, que acontece cando nós introducimos unha especie nun sistema, que lle acontece ás outras especies, por exemplo, neste caso, como é unha especie que forma gallas, que acontece neste caso coa comunidade nativa de gallas? Será que introducir esta especie vai causar algún problema nas especies nativas de gallas? Pronto, eso sería, digamos que a monitorización pós-libertación. Pronto, isto é ideal, mas de facto, por limitacións orzamentarias e logísticas, é dicer, os proxectos, acho que en cualquier país, están sempre limitados a un período de tempo curto, 4 anos, 5, 3, 2 anos, e ás veces estas monitorizacións ten que ser feitas pensando a longo prazo. Por outro lado,
a limitacións logísticas, é dicer, nos libertamos o xente de controlo biolóxico, podemos libertalo aquí en Coimbra, mas o propio xente de controlo biolóxico é un ser vivo, é un organismo, vaise dispersar, vai ter unha dispersión. Pode ser que consigamos nos primeiros anos avaliar nesa área, mas no resto en anos posteriores, quase con certeza, a área abranxida vai ser tan grande que se callar podemos ter problemas ou podemos ter dificultades en tentar avaliar, digamos, toda a área, non? E pois, o máis interesante é que nós, cando facemos unha avaliación, nos traballamos por comparación, é dicer, nos temos o efeito antes, o sea, nos temos, digamos, un punto de partida onde non está o axente de controlo biolóxico e o punto a seguir que cando libertamos é onde está o axente de controlo biolóxico, comparando o que aconteceu antes o que aconteceu despois respecto a antes, podemos dizer efectivamente se houve alguma alteración, se houve algún efeito negativo, etc. Mas de facto, como comentei, isto é moi bonito, mas por causa de todas estas limitacións e por causa da ausencia dunha información base, estas avaliacións pós-libertación son mesmo moito frecuentes ou mesmo ausentes. Há mesmo moi poucos axentes de controlo biolóxico que tivesen este tipo de avaliación. Falando de gallas, ninguén se imaginou que houvese tanta diversidade de gallas nos ecosistemas portugueses. Isto que ven aí, esa imaxe de aí, basicamente son gallas que podemos encontrar no litoral ou perto do litoral portugués. Pronto, son coisas pequenitas ou relativamente pequenitas que pasan desapercibidas, acostuman pasar desapercibidas, mas, como todo ser vivo, van ter unha grande importancia. Por qué? Porque son en sí mesmas, as gallas van albergar tanto o formador da galla, van ter dentro o formador da galla que forma a galla, como van ter parasitas, que son basicamente bixiños que parasitan o formador da galla, como, despois de ficar vacía a galla, van ter inquilinos. É dicer, a galla en sí mesma é un pequeno microecosistema. Agora estarán pensando, fogo, mas entón, eu teño dúbidas, ou estou a ter dúbidas de que este axente de controlo biolóxico posa ter efeitos noutras comunidades de gallas, mas ainda por cima estásme a dicer que estas gallas van ter bixiños asociados a elas, ou sea, van ter outros organismos. Fogo, entón é importante mesmo facer unha posmonitorización. Pronto. Para que vexan así en resumo, esa é a rede de interacción, ese é o ecosistema global das gallas do litoral portugués. Na parte inferior temos as plantas, esos risquiños todos pequenitos, temos as plantas. En vermello está a cacia de espigas, en laranxa están as especies exóticas, poden ser invasoras ou non. Despois, na parte do medio, están todas as especies de gallas, que encontramos, dende gallas nos carballos, pasando por gallas na madorneira, no loureiro, etc. E pois, na parte superior, no topo, temos, por un lado, os inquilinos e por outro lado, os parasitas. Ben, neste caso, como xa vos adiantei un bocado, nós queremos avaliar na posmonitorización, na monitorización pós-libertación, queremos avaliar os efeitos indirectos da introdución, os efeitos directos e indirectos da introdución do axente de controlo biolóxico na nosa rede de interaccións, no noso ecosistema, na nosa comunidade, nas nosas comunidades. Como se avalia iso? Ben, para comezar, os efeitos indirectos non é unha definición moito fácil de perceber. Por iso vou explicar este pequeno gráfico aquí, este pequeno esquema. Basicamente imaginen dúas gallas, temos unha galla nativa, imaginen, vamos por exemplo, a do carballo, que todo o mundo coñece, o bugallo. Imaginen, pronto, o bugallo ten os seus parasitas. Moi ben, o bugallo vai ter unha densidade X, por exemplo, nos carballos. Pronto, mas o carballo non lle vai facer mal niún.
Todo ben. Ahora vamos introducir o noso axente de controlo biolóxico, esa galla redondiña que está aí. Pronto. Que vai acontecer? Que podería acontecer? Podería acontecer, por exemplo, que como un novo recurso que introducimos nun ecosistema, digamos que pode ser utilizado, un recurso moito abundante, pode ser utilizado polos parasitas que parasitan as gallas nativas. Entón, ese vai ser o problema. Por qué? Porque pode ser que esa utilización, ese uso por parte dos parasitas das gallas nativas, pode provocar que haxa un incremento da populación dos parasitas. E que vai acontecer cando aumenta a quantidade de parasitas? Que vai aumentar a taxa o ratio de parasitación das gallas nativas, podendo afectar as populações das gallas nativas, diminuindo, por exemplo, a súa viabilidade. Pronto, ese sería un efeito indirecto por competición aparente. Ben, no 2015, cando eu aínda tiña máis cabelo na cabeza que na barba, fixemos aquel levantamento, lembranse desta rede? Pronto, esta foi o noso ponto de partida, digamos. E a partir de aquí, nós modelamos eses efeitos indirectos. Modelamos os efeitos indirectos e xeramos dois escenarios diferentes. Un onde a introdución do axente de controlo biolóxico non ia ter cualquier efeito negativo, e outro onde o axente de controlo biolóxico ia afectar até un 61% das gallas nativas. Ben, entón, agora, con este traballo que nos estamos a facer, coa posmonitorización, o que quisemos facer foi avaliar esses efeitos, avaliar todos os efeitos, directos, indirectos, albos, non albo, da introdución do axente de controlo biolóxico e tentar validar un dos escenarios, ou ningún dos escenarios, que nós habíamos predicido, que habíamos criado anteriormente. Ben, despois de facer esa comparación, voltábamos outra vez a recoller moitísimas gallas, neste caso foron perto de, se non me lembro mal, estamos perto das 8.000 gallas de Triquilogaster, collimos perto de 8.000 gallas de Triquilogaster, metemos as gallas en frasquiños, mantivemos tamén gallas nativas en frasquiños, tiramos os parasitas, tiramos os inquilinos, tiramos toda a bixería. E construímos esas redes que están a ver aquí, esas dúas redes, tanto nun local onde non houbo establecimento, como en outro onde houbo establecimento, e comparamos as dúas redes, o antes co depois. Aquí é o máis interesante, aquí tivemos mesmo resultados moito xiros, que de facto validaron todo o que está na literatura, todos os traballos que vieron atrás, todos aqueles traballos que fixeron aqueles testes de especificidade antes de libertar, toda a literatura que viña atrás, toda a experiencia que viña atrás de África do Sul. Por un lado, a estrutura da rede non foi alterada, é dicer, non aconteceu nada no ecosistema, non mudou nada o ecosistema. O ecosistema está exactamente igual que antes da libertación do axente de controlo biolóxico. Por outro lado, como era de esperar, só algúns inquilinos foron encontrados a interactuar coa galla do Triquilogaster. Estarán a pensar, mas eso non pode ser bon. Non temos resposta para iso, mas non debería haber ningún problema, xa que os inquilinos non ten unha relación trófica co axente de controlo biolóxico. É dicer, utilizan a galla do Triquilogaster apenas como estructura, como casiña, digamos, como casiña de ferias, por exemplo, para se refuxiar, como, para se alimentar, por exemplo, dos fungos, ou mesmo para facer niños a formigas que facen niños, por exemplo, etc. Por tanto, a partida non habería estrés.
E por outro lado, validamos totalmente os resultados obtidos nos testes de especificidade. Non observamos interaccións entre triquilogaster e as comunidades e outras plantas que non fosen Acacia longifolia. Nin encontramos triquilogaster, non encontramos triquilogaster nas plantas, en plantas diferentes. Relativamente aos efeitos indirectos, relativamente ao que acontece cos parasitas, esta é a parte máis importante, digamos. Por que? Porque non encontramos nada. Non encontramos, por enquanto, parasitas a interagir con triquilogaster. Ora ben, estes son resultados obtidos 3 anos após a libertación do axente de controlo biolóxico. Non quere dicer que daqui a uns anos non encontremos algún parasita a interagir co axente de controlo biolóxico, mas por enquanto non encontramos nada. Por tanto, podemos digamos que podemos concluir, ¿no? Sí, podemos concluir esa palabra, esa expresión, podemos concluir que conseguimos validar o noso escenario máis positivo, que non encontramos efeitos indirectos do axente de controlo biolóxico nas comunidades de gallas nativas de Portugal litoral. Que iso é moito bo, é mesmo moito bo. Xa para que leven para casa antes de dormir, estes resultados son altamente prometedores. Por qué? Porque tradicionalmente, primeiro, o controlo biolóxico de plantas, sobre todo de plantas, en Europa está mesmo a comezar, é mesmo moito recente. E pronto, como é moito recente, unha das consecuencias, como é moito recente, as persoas tamén a un certo recello a esta técnica, a esta metodoloxía, por medo a todos estes efeitos negativos que posan acontecer, non? Mas os resultados que acabo de mostrarvos aquí, deste traballo, mostran todo o contrario, mostran que se un programa de controlo biolóxico é ben planeado, ben xerido e ben feito, a partida non temos por que esperar, non temos por que ter problemas nin esperar efeitos negativos nas comunidades nativas. Mas isto é importante resaltar iso, o sea, os programas deben ser ben feitos, deben seguir esa estrutura, deben de se facer eses testes, os testes antes da libertación do axente de controlo biolóxico e depois, após a libertación do axente de controlo biolóxico. É mesmo importante. E despois, outra das conclusións importantes é que este axente de controlo biolóxico non está a alterar a estrutura das redes de interaccións por enquanto, o que nos estamos a observar. É dicer, as comunidades nativas de gallas non están a ser afectadas, o ecosistema non está a perder interaccións, non está a ficar depauperado, non ten eses impactos, o sea, non está a mostrar os típicos impactos, a típica simplificación, digamos, que acontece cando aparece unha especie invasora, digamos, onde se perden especies, por exemplo, onde se perden interaccións, etc. E pronto, e con isto, eu non sei se xa pasei os 15-30 minutos, non sei, acho que debo estar... Estás a passar, exatamente, estás muito bem. Pronto. Pois con isto só me fica agradecer a todo o mundo que estivo comigo no campo, connosco no campo ou no laboratorio. E pronto, veñan máis axentes de controlo biolóxico. Todo iso. Obrigado a todos por me ouvir. Muito obrigada, Paco. Foi um gosto ouvir-te, mesmo que já te tenha ouvido muitas outras vezes. E tens aqui uma série de perguntas à tua espera.
Portanto, Epá, tudo bem. eu vou começar. Desculpen o meu nervosismo, mas facía ben tempo que non falaba para unha plateia tan cheia de xente. Desculpen. Olha, são Obrigado. só quadradinhos, Paco. Está Metade bem, está a dormir. está bem, na boa, na boa. Desculpem. Olha, então tenho aqui uma primeira pergunta. Vou fazer aqui um mix, porque na verdade tenho uma pergunta da Paula Lourenço e do Ruben Filipe, que são muito parecidas. Portanto, como a Paula Lourenço tem outra, eu vou fazer a do Ruben. O Ruben pergunta se há o risco da espécie de controlo se tornar ela própria uma espécie invasora. Tu já deste algumas dicas, não foi? Mas se calhar podemos voltar aí. Epá, eu digo unha coisa sempre, eu son unha persoa mesmo quase perfeccionista, digamos. Eu digo que a bioloxía non é matemáticas. A bioloxía non é, o sea, non, a suma de dúas coisas non van dar 4. Mas os testes por trás que están feitos, a experiencia de anos, mesmo bué de anos atrás na África do Sur, os testes de especificidade que foron feitos e voltados a facer outra vez foron repetidos, o sea, foron feitos 2 veces os testes de especificidade en algúns casos, algunhas especies para o Triquirogaster. E pois non vos exagero nada, isto poden ver nos artigos. Epá, eu pasei horas a ver mesmo gallas mesmo, estar no campo a procurar gallas de Triquirogaster, noutras especies de plantas. Posso asegurar con 99,9% de certeza que nunha vida humana non vai acontecer nada. Se callar dentro de 4.000 anos ou 5.000 anos, oye, nunca se sabe. Mas a relación tan específica que ten o bixiño coa planta, tan específica, que é mesmo específica, unha non pode viver sen a outra. A planta pode viver sen o Triquirogaster, mas o Triquirogaster sen a planta non pode viver. Epá, iso faz con que a ligación sexa difícil de saltar o Triquirogaster, se torne invasor, sexa difícil de saltar para outra especie de planta. Mas non é imposible, ollo, non é imposible, mas 99% de seguridade que... Olha, Paco, posso fazer um acrescento e tu depois desenvolves. Basta se calhar pensar em quantas outras espécies de plantas conhecem, é que já viram bugalhos de carvalhos, que conhecem desde que nasceram, não é? Ou seja, os galhadores de facto são fantásticos. Pá, não tenho nada que acrescentar, é isso mesmo. Olha, e agora tenho aqui outra pergunta da Margarida Colasso, que pergunta se é possível a utilização de bactérias. Eu suponho que a Margarida esteja a pensar a utilização de bactérias como agentes de controlo. E se poderiam, porque há outras formas, não é? Ela diz que podia-se utilizar a mão de obra de presos para fazer o corte das mesmas. Pois, mas isso podia-se usar e já se usa, não é? O que é que achas do controle biológico com bactérias? Epá, non me vou mollar, sinceramente. Eu vou ser sincero, o controle biolóxico ben feito ten que ser mesmo bué específico. Os axentes ten que ser bué específicos para ter unha seguranza. É dicer, os beneficios, digamos, os beneficios do axente de controlo biolóxico teñen que ultrapasar a todos os potenciais problemas que posa ter ese axente de controlo biolóxico despois da súa libertación. As bacterias, non sei até que punto poderían non dar problemas ou ir saltando, non sei, mas pronto, tamén está a enxeñería xenética polo medio, acho que se pode brincar moito con iso. Esa parte ultrapásame, non me vou mollar, sinceramente, non me vou mollar. Temos aqui outra pergunta da Paula Lourenço, que pergunta se os parasitas do agente de controle biológico são nativos de Portugal. Os fitoparasitas... Deve estar a referir-se aos inquilinos que apareceram, não era, Paula? Sí, posso... Eu tinha percebido que dentro da galla estaba o gallador, que neste caso é o triqui, non é? E que depois había fitoparasitas. Eu percebi que eses fitoparasitas afectaban ao triqui,
ou é que afetan só a galla? Non percebi iso moito ben. Non me expliquei ben, o meu sotaque non foi bo. O meu tamén non é, non te preocupes, Paco. Non faz mal, non faz mal. Dentro, a ver, o triquilogaster forma a galla, por tanto, dentro da galla está o triquilogaster. Certo? O triquilogaster, cando chega adulto, digamos, vai sair da galla, vai a súa vida, vai se reproducir, vai voltar outra vez a repetir o ciclo, formar unha galla nova, etc, tal e cual. Mas a galla ficou vacía. Esa galla Ok. Xa Esa percebi. galla vacía pode ser utilizada por outros organismos diferentes que poden ser poden ser organismos, como chama isto? Que se alimentan de materia morta, por exemplo, de materia Compositores. de compositores, non sei a palabra, obrigado. Por exemplo, ou poden ser outros organismos tipo arañas que utilizan a galla, por exemplo, a galla do triquilogaster por dentro, utilizan como casiña simplemente para, pronto, fican aí Quer dizer que no, mas non é un que os efeito. parasitas non comen ao triqui, por así Non. dizer, non é? Só comen a casa do triqui. Non, os inquilinos. Ou viven, ou... Os inquilinos do triquilogaster, aquí en Portugal en todos lados, os inquilinos non se alimentan do triquilogaster. Ok. O triquilogaster insecto, do formador, do gallador. Os parasitas, que aquí en Portugal non temos parasitas que estén afectando o triquilogaster, mas na África do Sul há mesmo rexistros, os parasitas van ter unha relación trófica co formador da galla, co triquilogaster, e vanse alimentar do triquilogaster, van matar o triquilogaster. Ok. Onde é un parasita non há o triquilogaster, mas fica a galla na mesma. Ok, obrigada. Obrigado. E temos aqui outra pergunta, que no fundo já foi um bocadinho respondida pelo que tu respondeste à primeira, mas acho que é importante fazer porque de facto eu acho que é o que deixa mais dúvida às pessoas. Portanto, a Patrícia Pé Curto diz que lhe faz confusão introduzir uma espécie exótica no ecossistema autóctone, como o exemplo do controle biológico. Fica sempre reticente porque estamos a mexer, não é? Estamos a fazer de engenheiros da natureza. E não havendo dados ainda suficientes que seja seguro, 3 anos parece-lhe muito pouco para concluir que é inofensivo. Não será? Que é inofensivo, sabemos que é inofensivo. O sea, eu teño quase a certeza absoluta, ben, espero non estar a queimarme, mas acho que non. Mas eu teño a certeza absoluta que, pelo menos, no mínimo, o triquilogaster non vai afectar outras plantas diferentes da acacia espigas. Eso é no mínimo. Eso no mínimo. En cuanto aos parasitas, en cuanto a haber efeitos indirectos sobre as gallas nativas, eu concordo efectivamente que 3 anos pode ser pouco, mesmo. Mas para eso están os estudos a longo prazo, para continuar a ver e para tentar ter, digamos, unha xestão adaptativa, é dicer, se nós vemos que está a acontecer alguma coisa, vamos tentar axir con responsabilidade sobre iso. Que o que agora non está a acontecer noutros programas de controlo biolóxico, porque non ten esa monitorización a longo prazo, nin ten a curto prazo, sequer. Non há monitorización por ningún lado. É iso mesmo. 3 anos, sí, efectivamente é pouco, mas esperemos que, eu que sei, daqui a 2 anos ou 3 anos voltemos a repetir outra vez esta avaliación e vamos ver o que acontece. Se há efeitos negativos. Na África do Sul non há dados, sabemos que há parasitas nativos que están a afectar o agente de controlo biolóxico, mas non há dados sobre se as gallas nativas da África do Sul están a ter problemas. Non se sabe. Mas pronto, a partida, a parte dos efeitos algo, digamos, certeza que non vai pasar non vai afectar outras plantas, non sexa a longifolia. Do resto, continuar a monitorizar, estar alerta é ciencia, non... Estamos cá para garantir. Exactamente. Depois temos uma pergunta da Ana Oliveira, que pergunta como é que interagem os predadores de artrópodes com os triquilogaster? Ou melhor, como é que se insere o triquilogaster na cadeia trófica enquanto presa? Bueno, eso ainda non o sabemos, mas é unha idea para o futuro. Mas, de facto,
non estou a brincar, o sea, nós xa observamos que a predación mesmo predación de triquilogaster mesmo, o que non sabemos porque ainda non comezamos con ese estudo, non sabemos como está integrado, non sabemos cual é a proporción da dieta do triquilogaster, a dieta deses predadores do triquilogaster, non sabemos. Tenho aqui outra pergunta do Luís Correia, que pergunta se o estudo foi realizado em vários locais do país e se o resultado é igual independentemente do clima, da temperatura, da altitude, etc. A altitude, por enquanto, non faz moito, o sea, non vai facer nada, porque estamos a falar da área litoral, máis ou menos, 5 metros acima, 5 metros abaixo, continúan a ser 5 metros ao pé do mar. O estudo foi feito en varios locais. Este último dos efeitos indirectos foi feito en 2 locais onde nos registramos, onde levamos con establecimento dende o comezo mesmo da libertación do axente de control biolóxico. Foi feito en San Pedro Moel, por un lado, e o controlo, onde foi libertado, mas non houve establecimento, foi na Serra da Boa Viaxe. Acho que tamén, se non me estou a lembrar mal, foi tamén en San Xacinto. Por tanto, Desculpa? Desculpa, fui eu a dizer, que não era nada. Pronto, este último estudo foi feito en eses locais. Foron poucos locais, se callar sí, mas tamén há un balanzo entre logística, decidimos así, non conseguíamos ir moito máis alén. O primeiro estudo onde fixemos o levantamento de toda a rede do litoral foi feita no mínimo, acho que foron 6 locais ao longo de toda a costa portuguesa, foron dende Esposende até as lagoas de Santo André. Portanto, quase colleu toda a variabilidade climática de Portugal. Mas pronto, este último estudo, por cuestións logísticas, apenas foi focado aquí na parte centro, mas tamén non cabería de esperar moita diferenza, acho eu. Ok, vou ter que começar aqui a juntar perguntas. A Sónia Malveiro pergunta: com os resultados tão prometedores, quando e como podemos usar este método de controle biológico ao nível privado, como promotores de projetos? Será que faz sentido? Eu teño unha mentalidade moi open source. Eu acho que tanto as vacinas como o control biolóxico non se debe utilizar en cuestións privadas nin facer negocio con ele. Acho que debía estar aberto para todo o mundo. Mas eso non tira que todo o mundo posa pegar, avísenos por favor onde libertan, só iso, posan pegar en gallas e vayan libertar nas súas áreas de xestão. Simplemente utilicen aí e xeran ou façan actividades de divulgación ou de, non sei, de controlo do que for, co triquilogaster, do que for. Eso, é mesmo ótimo para todos. Mas a miña opinión en cuanto, non sei se estou a perceber ben a pregunta, mas en cuanto a monetizar, digamos, o triquilogaster, a miña opinión é que non se debía, mas pronto, cada un é libre de facer o que axe. Ok, agora vou juntar aqui duas perguntas. Deixa-me acrescentar uma coisa, Paco. Eu acho que concordo plenamente com o Paco, não devemos monetizar este controle biológico. O que nós pedimos é que, se tiverem interesse em libertar em locais privados, onde quiserem, que nos contatem. Podemos deixar aqui os contactos. Nós temos Paco, podes falar tudo isso. Temos uma aplicação para fazer o registro das galhas, e o que nós pedimos é que as pessoas nos enviem informação dos locais e como é que foram libertadas e a quantidade, para nós conseguirmos continuar a monitorizar tanto a libertação como o estabelecimento do agente ao longo de todo o território. Claro que a partir de certo momento nós perdemos o controle, mas a informação que nós damos é: se têm essa intenção, por favor, contactem-nos para nós conseguirmos acompanhar o estabelecimento. Exatamente. Olha, e depois tem aqui uma pergunta, não ficou assim se calhar bem claro. Como é que se reproduz o triquilogaster?
E o que é que lhe acontece ao fim do ano? Ele morre morte natural? Epá, como se reproduce é relativamente fácil, é unha femia, vai, procura os seus gomos florais ou vegetativos, porque eso non falei antes, o triquilogaster principalmente, digamos, afecta os gomos florais, é dicir, os tecidos que van producir as flores, as espigas florais, mas tamén pode afectar os gomos vegetativos, é dicir, cando non há carne van ao peixe, e poden impedir, digamos, forman gallas nos gomos vegetativos e impeden, por exemplo, o crecimento de novos ramos e novas follas, novos filodios. É moito fixe. Mas pronto. Basicamente, a reproducción é simples. O triquilogaster, as femias, saen da galla, procuran o gomo, colocan os seus ovos e morren. É iso. Como morren? De morte natural? Sinceramente, eu non lles preguntei se morren de morte natural ou non, mas eu acho que sí. Estou a brincar, é só unha brincadeira. Si elas morren de morte natural ou morren predadas por bicharada ou o que for, eu supoño a grande maioría morte natural. O sea, colocan os ovos, fican esgotadas de enerxía e morren. Moitos, pronto. Chegan a colocar... Com mesmo muitos ovos, não é, Paco? Moitos ovos, mesmo moitos ovos. Certo, no mínimo son 300 ovos. Está ben? Anden por aí os números. E acabaste de responder a outra pergunta que estava aqui. Eu vi. Ok, estamos a chegar às 22, portanto é a nossa hora de encerrar. Eu tenho aqui mais uma pergunta e depois vamos, então, se calhar, dar por encerrado. E é... Até lá, estavam aqui duas. Uma que eu acho que é muito fácil de responder, por isso vou-te dizer já, é como é que se pode saber onde é que já houve introdução de triquilogaster? Epá, isto é mesmo fácil, porqué? Porque, primeiro, poden pegar nos relatorios ou pedirnos mesmo, mas acho que está na página das invasoras o relatorio. Há un relatorio anual que nos producimos sobre onde está unha tabela enorme con todos os locais onde nos libertamos, de cuántas gallas, etc. Tal e cual. É un mapa tamén moito xiro. Despois, quen quiser e quen estiver máis a vontade, tamén temos un mapa tamén online onde temos os pontos coas libertações e coas monitorizações dos bichos, onde que están os bixiños, onde que temos as gallas contadas, etc. Eso faz parte de outro proxecto de Ciencia Cidadá, quen que quiser, tamén vai á página das invasoras, procuren por triquilogaster, está todo especificado ali, e pronto, poden ver ali no mapa, un mapa interactivo, ou se non, peguen no relatorio, procuren as tabelas dos locais de libertación e van ver aí, dende o 2015 até 2021, 2022 está ainda en redação. Exatamente. E para encerrar, uma pergunta, por acaso é da Paula, que já fez uma pergunta, mas eu acho que vale a pena porque não se falou disto e é giro. E é, já se contabilizou a redução da produção de sementes devido ao agente de controle biológico? Epá, eu non falei disto porque houve, acho que unha palestra por aí, ou non houve. Está ben, estou a confundir palestras. Pronto, efectivamente, houve unha reducción de 99-98% da produción de sementes nas árbores que nos monitorizamos. Eso pode parecer moito, mas por enquanto, lémbrense que temos moito acacial por todo Portugal, portanto, esa redução aínda non é moito visual, mas de facto o triquilogaster, árbores que están con triquilogaster, árbores que non producen sementes, ou quase non producen sementes, están ao mesmo nivel, por exemplo, que os valores reportados para África do Sur, exactamente o mesmo. Daqui a uns anos, seguramente, cando vexamos todo o acacial cheo de boliñas, vamos ver que non vamos encontrar baixes, nin sementes, vai ser esse o espectáculo. Ok, eu acho que tu não respondeste a tudo, mas respondeste praticamente a tudo. Portanto, a Elizabeth já pôs aqui no bate-papo o teu e-mail. Se alguém não viu as suas, eu posso ter deixado de passar, porque isto às tantas estava muito dinâmico aqui, muito movimento no chat, mas se eu deixei de passar alguma pergunta, podem escrever para o Paco, que eu tenho a certeza que ele vai responder, está o e-mail aqui. Podem também consultar algumas das publicações que a Elizabeth foi colocando com os trabalhos que foram publicados a este respeito do triquilogaster e também com os relatórios que o Paco estava a referir. Portanto, todos os relatórios anuais estão disponíveis online para qualquer pessoa consultar e têm de facto os mapas e os pontinhos todos onde foram libertados.
E de resto, resta-me agradecer imenso a vossa presença. Foi muito bom voltar às invasoras às quartas e ver esta sala tão cheia. Eu espero que nos voltem a acompanhar. Portanto, nós em dezembro voltamos a estar cá. Dezembro, a terceira quarta-feira é um bocadinho mais tarde, é no dia 21, mas vamos ter de certeza um tema também muito interessante. Portanto, nós em breve vamos começar a divulgar. Salvo erro, se eu não me engano, é sobre aves exóticas, não é, Beta? Com o Gonçalo Elias, portanto, estão todos desde já convidados. Entretanto, nós fazemos o início da divulgação e divulgamos o link para se inscreverem. E de resto, espero ver-vos por aí e muito atentos às galhas de Triquilogaster para nos ajudarem a dizer onde é que elas estão. Ok? Muito obrigada e boa noite a todos.